essas pessoas que estão na base da pirâmide, essas mais vulneráveis, você acha que elas procuram um atendimento psiquiátrico? Elas procuram uma saúde mental ou elas nem isso têm condição de fazer? Eu acho que bom, se a gente pensar num contexto de consultório, realmente eu tenho menos pacientes mulheres negras, e isso não significa que elas sofrem menos, né? Não sei se a Aurélia tem, eu não tenho esse dado, né, de estatístico para poder falar, mas eu acredito que elas sofrem, e às vezes até o serviço de saúde muitas vezes é preconceituoso, né? A gente tem dados, por exemplo, de que mulheres recebem mais prescrições medicamentosas em doses mais altas do que os homens. Talvez, assim, olhando esse sofrimento da mulher como algo exagerado, sabe? Então, quando uma mulher negra chega no serviço de saúde, muitas vezes ela vai sofrer preconceito. Se ela for uma mulher negra trans, ela vai sofrer ainda mais preconceito. A gente teve um encontro a semana passada de um movimento, que é o Movimento Saúde da Gente, se as pessoas quiserem, inclusive, seguir no Instagram, um movimento social de organização da saúde aqui da Baixada Santista. E a gente teve uma mulher trans, uma mulher negra trans, a Lohane, falando, e ela falou, é muito difícil eu ir num serviço de saúde. Começando que, por lei, eles têm que me chamar de ela, mas só se eu andar com uma placa ou tatuar na minha testa, me chame de ela, porque parece que, propositalmente, as pessoas não me chamam pelo meu nome social, embora ela pareça uma mulher, ela tem um corpo de mulher, ela parece uma mulher, mas as pessoas insistem em chamá-la de ele, ou do nome, né, de registro. E ela falou isso aos prantos, ela não falou isso, né, numa boa. E a gente sentiu aquela dor dela quando ela estava expondo esse sofrimento. E ela falou, isso me adoece. Às vezes eu tenho vontade de morrer por isso. Claro. Então, acho que uma coisa que a gente pode pensar é essa dificuldade do acesso dessa mulher negra ao serviço de saúde. O medo do preconceito. O como ela vai ser tratada quando ela chega no serviço de saúde. Que muitas vezes isso faz com que a pessoa nem vá. A gente sabe que, de forma geral, as mulheres negras, ou as pessoas negras, têm menos acesso à saúde do que as pessoas brancas. Isso em qualquer área da saúde, né? Não só na saúde mental. E aí, acho que a gente tem que pensar tanto do ponto de vista econômico, né? É um dia de trabalho a menos, eu vou me deslocar. Eu moro na periferia, talvez o serviço de saúde seja mais longe, eu tenho que me deslocar mais, eu tenho que ter dinheiro para passagem, que às vezes eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho que ter alguém para ficar com meu filho, porque às vezes não tem ninguém para ficar com meu filho. Né? Então, quais são essas variáveis que levam essa pessoa negra a acessar menos os serviços de saúde? Mas isso é um fato, isso é um dado. As pessoas negras acessam menos. Sim, a gente só não tem, talvez, não saiba estatisticamente, números, né, os números, mas é um fato. Porque, inclusive, para deixar de... A pessoa que faz um bico ou trabalha, vai deixar de ganhar aquele trocado para colocar uma comida na mesa por algo que ela talvez nem acredite que tenha solução, né? E às vezes acha que é a culpa dela, né? E acho que isso é uma das perversidades do capitalismo, que é, né, do ideário neoliberal, né? Nem tanto do ponto de vista agora econômico falando, mas do ponto de vista cultural, né? O neoliberalismo, ele coloca tudo para o indivíduo. É você que tem que se esforçar. Se você adoeceu, você errou em algum momento. O que você fez de errado? Qual é a minha culpa? E, assim, a gente tem essa discussão, né, na saúde mental, de um ponto de vista, o cuidado para o excesso de medicalização, mas no Brasil a gente não tem excesso de medicalização, a gente tem falta. A gente tem pessoas com diagnóstico de transtornos psiquiátricos que deveriam estar recebendo medicamento e não estão, porque não acessam esse serviço. Ah, porque não acessam. Porque não acessam, ou por estigma, ou por dificuldade, né? A psicologia é ainda mais difícil, porque o SUS tem uma dificuldade ainda maior do que de psiquiatra de oferecer psicoterapia individual. Então, é muito difícil a pessoa acessar esse cuidado. Então, a gente não tem a gente pode ter um excesso de medicalização, talvez, nas classes altas. E aí é um desafio da psiquiatria, né?
identificar se aquele sofrimento é um sofrimento da vida e que vai passar, vou precisar, vou chorar, vou ficar mal alguns dias, algumas semanas, tô sofrendo, mas faz parte da vida, não é uma depressão, é só uma dor. E não, o cuidado merece cuidado, deve ser cuidado, mas o cuidado não é um remédio. E quando é, de fato, um diagnóstico que deve ser cuidado com medicamento. Tem uma questão muito significativa no que vocês estão abordando, porque precisamos olhar a política nacional da saúde integral da população negra. O Sistema Único de Saúde tem como a maioria da população usuária, 98%, é a população negra. E conforme o que você muito bem colocou, Natasha, existe um racismo estrutural dentro do próprio sistema de saúde. Eu não estou dizendo dentro do Sistema Único de Saúde. Eu estou dizendo dentro das ciências da saúde. Enquanto nós tivermos universidades com seus conteúdos programáticos, aonde a política nacional da saúde integral da população negra não faz parte desse currículo, nós não iremos formar profissionais que tenham esse olhar. A população negra, quando ela busca o serviço, e infelizmente ela está em precárias condições, mas trazer esse contexto para nós, mulheres negras, é falar o quanto as mulheres negras ela é a base da sociedade, porque ela é, de fato, o corpo que estrutura essa sociedade. Temos uma frase que a maioria das pessoas conhece da Angela Davis, quando ela esteve no Brasil, que ela diz, quando uma mulher negra se move, muitas outras estão em conjunto. Por quê? A sobrecarga do trabalho, a autonomia, o protagonismo, a emancipação das mulheres, ela se dá com as mulheres negras. E esse é um dos motivos que o feminismo negro ele precisa ser pautado. Porque enquanto nós estamos falando de 4 séculos que nós carregamos a raiz escravocrata, e isso ela vem permeada desse sofrimento, mas no contexto particular, né, no consultório particular, de fato, a hegemonia de procura do serviço é da população branca. E eu costumo, inclusive, dizer, né, atualmente eu estou como supervisora de alguns profissionais da psicologia, que eu costumo dizer, nós temos que ter um diferencial de escuta, da escuta do sofrimento privilegiado, meritocrático, e do sofrimento que vem carregado com essa raiz socioeconômica, que eu bem coloquei aqui, que é a exploração da força de trabalho, que é a hegemonia dos homens sobre os corpos femininos, e, ao mesmo tempo, o quanto nós somos moldadas a estar o tempo todo dando crédito a quem nos oprime. E é uma linha muito tênue quando você também, de oprimido ou oprimida, você passa a ser uma opressora e uma opressora. Por que eu estou dizendo isso? Pensando na temática desse encontro, eu me baseei nesse livro, né, que é a Saúde Mental e Racismo Brasileira, que são narrativas de trabalhadoras e trabalhadores da atenção básica. E que depois eu deixo aqui, Eneida, para vocês fazerem essa divulgação, porque essa obra ela traz as experiências profissionais e o quanto o recorte do racismo ele precisa ser visto. Porque enquanto nós tivermos uma sociedade, por mais que tenhamos, conforme a Natasha trouxe, esses cuidados integrativos, essa proposta de olhar o sofrimento a partir desse viés sócio-histórico, cultural e econômico, nós estamos falando de uma saúde onde a ocidentalização ela está presente. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda importamos as teorias, nós ainda temos o olhar de uma medicina eurocentrada. Quando foi colocado aqui, se a mulher negra ela procura ou não serviço, nós temos que falar das mulheres negras que plantam suas ervas medicinais, nós temos que falar das benzedeiras, nós temos que falar das mães de santas, as yalorixás, que o tempo todo, na história da nossa sociedade, ela está com cuidado. Aqui em Santos mesmo, em algumas comunidades onde eu atuo, só para vocês terem uma ideia, tem parteiras. Porque na madrugada, em determinados horários inacessíveis com o transporte público, são as parteiras que fazem os partos das mulheres. E nós precisamos trazer essas parteiras para dentro dos serviços públicos, porque elas têm muito que nos ajudar e nos ensinar. Então, eu tenho sempre um certo cuidado em olhar o sofrimento psíquico da população negra, não no sentido da busca
de um cuidado onde a minha doença está presente, mas na busca de um cuidado onde muitas vezes eu não sou vista. Então, nós temos que olhar, por exemplo, recentemente nós passamos por mais um genocídio aqui na nossa Baixada Santista, e que ficou muito nítido, né, que enquanto a Orla e o centro estavam em festa carnavalesca, nós estávamos com uma comunidade sendo o tempo todo invadidas e corpos pretos sendo mortos. E o sofrimento dessas mulheres, dessas mães, dessas companheiras? Como que o serviço de saúde, durante todo esse processo, foi acolhedor? E é importante, inclusive, Neida, trazer esses trabalhadores que ficaram na linha de frente. Eu tive acesso a alguns contatos nas comunidades e também de trabalhadores, porque isso vem para mim, né? Porque como eu atuo no campo da saúde mental comunitária, a escuta que se tem eu não sei nem se é mais medo que eu estou sentindo. Eu não sei mais o que eu estou sentindo, porque o meu corpo ele está permeado de um sofrimento que muitas vezes eu estou perdendo totalmente o sentido da minha própria vida. Uhum. Então, quando a gente fala da saúde mental, nós temos que fazer esse recorte o tempo todo. E por conta disso, dessa dificuldade de acesso às psicoterapia, e eu concordo com a Natasha, o Sistema Único de Saúde precisa começar a olhar para isso. Aqui em Santos, eu com uma outra psicóloga, a Nicole, eu sempre a referencio, nós criamos o coletivo GIMA, onde hoje nós temos quase 40 profissionais de psicologia da população negra, que nós atendemos pessoas com valor acessível. E aí você começa a ver a sobrecarga, porque a maioria dessas pessoas hoje nem tem mais disponibilidade de agenda. Então, nós estamos tentando buscar outros profissionais de psicologia que abram seus espaços clínicos particulares por uma porcentagem para poder acolher essa população que não tem condições socioeconômicas. Porque o sistema de saúde não consegue dar vazão, né? Nem